E agora nós vamos para a etapa 2, que é o processo de seleção, né? Assim, não necessariamente vocês precisam fazer tudo isso aqui, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu recomendo que faça, né? Por quê? Produtividade, né? Então, se você não tem muito tempo a perder, eu recomendo que você faça esse processo, tá? Eu, particularmente, odeio fazer entrevista, tá? Então, assim, eu faço aprovação depois, né? Mas entrevista mesmo, eu acho que deve fazer o quê? Uns 2 anos que eu não faço, um pouco mais, né? E eu não gosto. Então, assim, a gente tenta otimizar aqui o máximo possível, né? Então, assim, quando você fez a seleção dos currículos, vamos imaginar, você selecionou 5 currículos, né? Eu gosto muito de fazer entrevista rápida, né? Que pode ser uma entrevista rápida por telefone, por WhatsApp, vídeo, né? Por Zoom, por Meet, enfim, né? Que a pessoa não precisa se deslocar até a sua clínica e que você também não perca muito tempo, né? E aí, nessa entrevista, você vai avaliar um pouco a fluência, a aparência, conforme os valores da marca, né? Tipo, sei lá, Marcos, na minha clínica eu gosto de uma pessoa arrumada, eu gosto de uma pessoa produzida, não sei. Aí, putz, aparece uma pessoa toda mulambenta lá né? Não, Marcos, aqui a gente é good vibes, a gente não liga para isso, cada um vê o jeito que quer. Beleza, então você não precisa avaliar isso, né? Mas em geral, para clínicas, as pessoas têm uma certa preocupação, né? Questões técnicas, né? Então, por exemplo, você é formado, eu sou formado eu sou consultora de vendas há muitos anos, então, beleza. E qual era o ticket médio que você trabalhava lá na tua última clínica? Qual é o teu índice de conversão? Né? Como é que você fazia o processo de prospecção de clientes? Como que é o teu processo de recompra? São perguntas que você pode fazer. Se a pessoa não souber o que é ticket médio, o que é conversão, o que é recompra, como é que ela fazia o processo, ela não entende nada, né? Então ela está mentindo. Então você já mata, você já exclui esse candidato. Pontualidade, tá? E se vale a pena fazer presencial a entrevista. Isso aqui é uma entrevista de 10 minutos, tá? Então chegou a pessoa, oi, fulano, tudo bem? Pô, legal. Então aqui, pô, teu currículo aqui, papapá. Vamos falar um pouquinho da tua função, né, de consultora. Me fala o seguinte, fiquei com algumas dúvidas aqui. Você trabalhou em tal lugar. Qual era o teu ticket médio? Vai responder. Legal. E quais serviços que você... Qual era a tua meta? Como que você fazia para bater tua meta? 4, 5 perguntas. Gostou? Segue. Não gostou? Pontualidade, né? E se vale a pena fazer a entrevista presencial, tá? Então, essa entrevista é entrevista de 10 minutos, via WhatsApp, telefone, etc. Você já consegue ter um feeling, assim, né, de como é esse candidato. E aí você vai trazer, né, para uma conversa um pouco mais estruturada, que seria uma entrevista de presencial, né? Aqui eu coloquei aqui algumas perguntas que eu uso, por exemplo, para consultora, né? Porque assim, por exemplo, ela vai fazer uma entrevista para a Onodera, que é a minha clínica. Então, beleza, mas e aí? Ela sabe alguma coisa já da marca? Ela se preparou para a entrevista, né? Então, tem algumas perguntas aqui que eu trago para vocês como sugestão. E aí vocês vão adaptando. Secretária, pô, legal. E qual sistema que você usava lá na empresa que você trabalhava? E você gosta de usar sistema? Pô, você tem um sistema aqui bombando, né? Preparado. Aí, putz, eu odeio o sistema, só gosto do papel. Aí, já exclui, né? Então, ao invés de você levar uma... Quem aqui já passou por isso, né? Eu já passei algumas vezes. Você chega para a entrevista, você faz a primeira pergunta, você fala, putz, esse cara não vai dar certo. Ou seja, o cara chega atrasado para a entrevista, ou uma apresentação que não é o que você espera, né? E aí você tem que ficar lá meia hora enrolando o cara, perde meia hora da vida dele, perde meia hora da tua, né? Então, isso aqui ajuda bastante nesse sentido, tá? O teste presencial. Então, beleza, aprovamos, tínhamos 5 candidatos, aprovamos 3, tá? Para o presencial. Aí, o que a gente vai fazer primeiro? Um teste, com algumas perguntas, como se fosse uma prova mesmo, tá? Por que é importante esse teste, né? Eu sempre uso esse exemplo. Eu fiz uma entrevista uma vez com 2 meninas para financeiro, e as meninas eram, na entrevista, avião de entrevista, né? Elas sabiam tudo, tinham trabalhado em startup, CFO, um monte de coisa. Até eu fiquei com vergonha de fazer a entrevista, de tanto que elas sabiam. O que eu fiz? Eu apresentei um teste presencial para elas, né? E aí, o que aconteceu no teste? Elas não conseguiram responder nada, né? Perguntei algumas coisas básicas, né? Como lançar um boleto, o que é conciliação bancária, PROC-V no Excel,
não responderam nenhuma pergunta. Então, a gente, às vezes, é enganado porque a gente mesmo deixa ser enganado, né? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, algumas perguntas de estágio de marketing, por exemplo, né? Então, cara, 5 perguntinhas, como se fosse uma prova, não tem como ela, né? Bota ela numa sala ou bota na tua sala, pede para ela responder sem celular, obviamente, né? Sem chat GPT. E aí tu vai ver se ela de fato sabe o que ela está falando. Parte técnica, né? Ah, uma esteticista. Ah, legal. Como é que é feita uma massagem modeladora? Detalhes passo a passo. Quais produtos você usa? Enfim, para ver se a pessoa de fato tem o conhecimento, tá? Isso aqui ajuda bastante. Entrevista presencial e a oferta daí, né? Então a gente, que seria daí a entrevista mesmo, né? Falar um pouco do objetivo, os dados da seleção, né? Confirmar as experiências anteriores, isso é importante também, né? Então, fulana trabalhou em lugar A, lugar B, dá aquela ligada para checar, né? Se é uma vaga importante, tá? Análise se está conforme os valores da empresa, né? Então, com algumas perguntas você consegue identificar se ela tem os valores da empresa, né? Repassar os dados da vaga e fazer a finalização, tá? Dentro da nossa apostila, eu trago para vocês várias perguntas que vocês podem fazer numa entrevista, tá? O que que acontece? Muitas vezes na entrevista presencial, as pessoas começam a fazer perguntas do tipo: é, e você batia metas na sua empresa? Sim. E você se relacionava bem com a sua equipe? Sim, né? Então a gente faz perguntas pouco inteligentes e as pessoas vão só concordando e a gente acha que o candidato é maravilhoso. Depois, na prática, isso não acontece. Então, essas perguntas, elas são perguntas mais inteligentes que vão trazer de uma forma um pouco mais delicada o que você quer saber, né? Então, por exemplo, se você quer saber se uma pessoa é proativa, né? Legal, então me fala um pouquinho de alguns projetos que você implementou no seu último trabalho, dentro do seu setor, né? Você pode, se você quer saber se ela é focada em resultado, né? Legal, e quais eram as suas metas, quais eram os seus indicadores, né? E aí você vai aprofundando, né? Legal, e você batia esses indicadores? Batia. Bacana. E quando que você não bateu? Qual foi a última vez? E aí você vai conversando. Então, dentro da nossa apostila, a gente traz essas informações, tá? Essas perguntas para direcionar. O que que não pode faltar, né? Tentar entender se de fato esse colaborador tem os valores da empresa, tá? Isso é muito importante, né? E repassar os dados da vaga. Muitas vezes também você passa os dados, fica meio, né? Aí a pessoa começa, não fica muito bem alinhado. Cara, você precisa ser muito claro nisso. Fulano, tu vai ganhar tanto de fixo, tanto de vale alimentação, tanto de vale transporte. Se você vender tanto, é de 1 a tantos por cento, eu espero que você venda isso. Primeiros 3 meses a minha expectativa é essa, depois de 3 meses é tanto. Eu faço assim, consultora, por exemplo, olha, vai ganhar 2, mais isso, mais isso. Teu variável, entre o primeiro e o terceiro mês, eu acredito que vai ser em torno de R$ 500. Depois disso, eu preciso que seja pelo menos 1.000. Se não for 1.000, também não adianta você ficar na vaga. Beleza? Já aconteceu de eu garantir para o candidato 3 meses de variável mínimo. Olha, os primeiros 3 meses eu vou te garantir tanto de variável mínimo. Depois disso é por tua conta. Então são estratégias, tá? Mas acontece muito das pessoas não passarem os dados direito da vaga, de valores, a pessoa às vezes fica tímida de perguntar e depois dá trabalho, né? Depois a pessoa não entende. E a aplicação do DISC, né? Que é uma análise de perfil, é um teste bem importante, bem interessante, tá? E aí você vai avaliar se é uma pessoa dominante, influente, estável, conforme, né? Então, para cada posição é importante que você tenha uma característica, né? Então, empreendedor, a dominância, a proatividade, um vendedor, a influência, a comunicação, né? Para um gestor, para um gerente, muitas vezes é importante ter uma certa estabilidade, né? Para o time técnico, é importante ser conformer, né? Ser mais organizado, mais calculista, né? Tá? Então, a gente pode também, com essa ferramenta, ajudar vocês dentro do processo de contratação. Aqui tem um linkzinho do teste do DISC, tá? Ele é bem simples e bem fácil de aplicar também.